estender-se-ão os seus ramos, a sua beleza será como a da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Oséias 14, 6. Em 1890, estava aqui nesse parque Charles Spurgeon. E esse Parque das Oliveiras, aqui em Monton, foi um local de muita inspiração para um dos mais bonitos sermões do Charles Spurgeon, que é a beleza das oliveiras, baseada nesse versículo que eu acabei de compartilhar com vocês. Para nós é um grande privilégio, como discípulos de Cristo, ter relatos da onde Cristo andava, aonde ele meditava, aonde ele se retirava. São muitas passagens que se referem a Jesus em um monte, ou no mar, perto dos barcos com os pescadores. E talvez uma passagem das mais marcantes é sobre um local que Jesus esteve próximo ali da sua morte, que é o Jardim do Getsemane. E o Jardim do Getsemane fala muito a nós. E hoje a gente encontra bem preservado aquilo que seria o cenário de Jesus perto da sua morte. E foi nesse contexto que Charles Spurgeon se maravilhava em ficar aqui horas e horas orando e buscando inspiração em Deus para compartilhar algo para a igreja, para os irmãos. E aqui ele relatava nas suas viagens o que ele observava, ao ponto que ele se correspondeu com a sua secretária para que ela fosse no Museu de Ciências Naturais para fazer a pesquisa sobre a vida das oliveiras, como que elas cresciam, como que era a questão dos frutos, tudo a respeito da vida da oliveira. E ele conseguiu traçar uma relação entre a vida das oliveiras comparada à vida do cristão. As oliveiras são cheias de vida, e é assim que deve ser a vida do cristão. A beleza das oliveiras não está na sua forma, porque você observa, ela tem galhos retorcidos, parece que ela sofre para crescer, para ela estar ali. Mas se você começar a observar, não no seu formato, não na sua beleza chamativa como a do cedro, imponente, mas se você consegue observar as luzes do sol, a luz do sol, o cantar dos pássaros, você vê que ela esbanja uma coisa que não está só nela, é algo que acompanha ela. É incrível ouvir o que Charles Spurgeon trouxe nessa mensagem, uma mensagem para o crente maduro, para o cristão maduro. Eu incentivo você a pesquisar esse sermão em português, em inglês, em tantas línguas, a beleza das oliveiras. A primeira vez que Charles Spurgeon esteve aqui nesse jardim, ele relata que os moradores, os nativos, tinham cortado muitos ramos, muitos troncos aqui. E não era um cenário muito bonito de se ver, porque as árvores, estavam podadas. E ele fala que era como tivesse de braços erguidos clamando por socorro. Não era um cenário muito bonito. Hoje a gente consegue ver elas mais bonitas do que a primeira vista que Charles Spurgeon teve dessas mesmas oliveiras. São as mesmas oliveiras que estavam aqui há muitos e muitos anos, antes até mesmo de Charles Spurgeon. São centenárias essas árvores. E ele fala que assim não é muito confortável de ver, quando a gente está com dores, quando a gente está passando por um processo, de que a gente não consegue nem pensar, que não consegue nem respirar, situações que a gente passa de sofrimento. Nós, como cristãos, sofremos. O crescimento nos faz sofrer, mas ao mesmo tempo, com aquela observação, ele pôde constatar que a cada ramo cortado poderia nascer 5 a 6 ramos novos que dariam frutos. E essa dinâmica é incrível. Mas o que é mais incrível
é como nós, servos de Deus, como humanos, com os olhos que Deus nos deu, podemos assim aprender em situações, na natureza, e ouvir Deus trazer verdades espirituais para a nossa vida. O que você tem observado ao seu redor? O que você tem conseguido captar com os seus olhos? Qual nível de sensibilidade você tem tido como cristão a olhar para a natureza, a olhar para as coisas que estão em sua volta e ouvir de Deus uma verdade espiritual? É incrível a gente poder ter essas referências, como Charles Spurgeon, que nos ensinou um caminho da sensibilidade, um caminho do olhar. E Deus quer trabalhar isso em nós. Hoje, nesse momento que a gente está tão em função daquilo que é imediato, daquilo que é pronto, daquilo que está numa tela, e às vezes a gente esquece de se conectar com a criação e aprender direto com o Criador. A beleza das oliveiras, esse sermão, a gente aprende muita coisa, mas além desse sermão, temos outros e outros homens de Deus que passaram, europeus, que fizeram e contribuíram para a nossa igreja evangélica no Brasil, um legado incrível que nós recebemos dos primeiros missionários, das Bíblias e literaturas traduzidas. E hoje eu estou aqui, no lugar onde que Charles Spurgeon morreu, celebrou a sua última ceia, a sua última pregação, para continuar uma história, continuar a história daqueles que nos deixou um grande legado. Esse é um dos desafios da igreja brasileira, fazer o caminho de retorno e contribuir para a realidade cristã missionária da Europa, que vive um pós-cristianismo, mas que venhamos ser como oliveiras, fortes e frutíferas para a honra e glória do Senhor. Pensando nesse legado, pensando na história desses homens aqui nesse lugar onde a gente vive e que Deus nos permite de exercer nosso ministério, aqui nessa cidade, Menton, sul da França, a gente tem pensado como aproveitar esse legado. Então tem surgido projetos que são para edificação do reino, edificação da igreja, e resgatar esse tesouro que homens de Deus deixaram para nós. Bom, você imagina que aonde eu estou passeando, há um tempo atrás, estavam reunidos aqui Charles Spurgeon, Hudson Taylor e George Miller, 3 grandes homens de Deus que deixaram para a gente muita coisa na área missionária, na nossa fé cristã, para a nossa fé cristã. E hoje a gente está aqui refletindo sobre tudo aquilo que eles puderam contribuir para nós. E agora fica o nosso desafio. O que podemos fazer a partir disso? A gente está cansado de ver como que o mundo secular aproveita seus escritores, poetas, compositores, músicas. E qual é a atenção que nós, como cristãos, damos para essas pessoas que foram tão relevantes, tão importantes? Deixamos simplesmente de lado toda essa história? Não, precisamos resgatar isso. Então, a gente vai desenvolver, a partir daqui de Menton, um projeto que se chama Legado. O projeto Legado é justamente trazer à tona, trazer à luz todo esse tesouro que não está perdido, mas que não está em evidência. Vamos lustrar, vamos fazer aquele polimento, trazer a atenção dos crentes de hoje para esses ensinamentos espirituais e, a partir disso, colocar em prática aquilo que cada missionário aqui na Europa precisa crer, precisa acreditar, que é o avivamento de Cristo, do reino de Deus aqui nesse continente que hoje vive o pós-cristianismo. Mas não sozinhos, considerando tudo que foi feito no passado. A gente precisa valorizar isso, a gente precisa dar importância e não só isso, honrar os nossos pais da fé, honrar aqueles homens que realmente deixaram a sua marca aqui. E o que precisamos fazer é ir além, simplesmente além. E hoje, com tanta facilidade que eles não tiveram no passado, devemos ir muito mais além do que eles foram.
Eu creio que eu e você estivemos já presentes nas orações desses grandes homens de Deus.